Olá pessoal, eu sou a professora Isa Novas, criadora deste canal aqui do YouTube e também do Instagram, @IsaNovasRodrigues. Aliás, nós vamos hoje, eu estou muito feliz porque a gente vai começar mais um CLV com o livro Memórias de Marta, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Vocês votaram e escolheram. Antes de começar, não pula, porque eu vou dar os recadinhos, eles são muito importantes, ok? Então, nesse vídeo a gente vai falar só sobre o primeiro capítulo daquele mesmo jeitinho, o projeto continua o mesmo. Leitura integral, comentada, explicada, analisada, tudo eu vou fazer aqui com vocês, tá bom? E o primeiro capítulo, ele vai ficar disponível no YouTube gratuitamente para sempre, como uma degustação. Só que fiquem atentos, porque você tem a possibilidade de continuar assistindo aos outros capítulos gratuitamente. Sempre eu publico o CLV nas segundas-feiras, às 14 horas. Então, fique atento com o dia e com o horário, tá? Então, se você não quer acessar a área de membros, assinar a área de membros e pagar para ter acesso ao projeto do CLV, você não precisa pagar. Eu acredito muito na democratização do ensino e vou continuar trabalhando para que isso aconteça. Então, eu vou deixar gratuitamente os vídeos dos próximos capítulos por 48 horas aqui no canal. Então, você vai ter 48 horas para assistir ao vídeo do capítulo sem precisar entrar na área de membros. Agora, se você quer assistir no seu tempo, né, acompanhar com calma e tudo mais, então eu te convido para assinar a área de membros. Lá não tem só esse livro, já tem vários e vários outros livros, tá? Tem a Ilustre Casa de Ramírez, tem Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá do Lima Barreto, tem Quincas Borba, tem Memórias Póstumas de Brás Cubas, tem Casa Velha, tem curso também do livro Nós Matamos o Cão Tinhoso, tem curso do livro Mensagem do Fernando Pessoa. Então tem muita coisa boa lá. Então, se você quer acessar todo esse conteúdo, você pode acessar assinando a área de membros do YouTube. Como assino a área de membros, já recebi essa mensagem várias vezes, tá? Quem tenta fazer pelo smartphone, às vezes tem problema. Algumas pessoas até conseguem, mas a grande maioria das pessoas não consegue fazer a assinatura pela área de membros do smartphone, do celular. Então precisa acessar pelo computador, faz a sua assinatura pelo computador, depois você pode assistir de onde quiser, do celular, do tablet, de qualquer lugar, tá bom? É o YouTube aí normal, tá? Então é isso. Então você pode, esse vídeo aqui vai ficar para sempre. No entanto, os outros, entrem lá na área de membros. Sempre segunda-feira às 14 horas, 48 horas para assistir, sem assinar a área de membros. Depois disso, só lá dentro, tá bom? E aliás, o fato de você assinar a área de membros é uma maneira de você contribuir e apoiar o meu trabalho. Então, já deixo aqui o meu muito obrigada a todas as pessoas que estão na área de membros atualmente. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Então, vamos então iniciar agora, neste momento, o livro As Memórias de Marta, da escritora Júlia Lopes de Almeida. Vem! Se você é vestibulando e está aqui no meu canal por isso, então acesse, né, aqui na descrição do vídeo, os links que estão disponíveis aqui para você. Nesse link vai ter intensivão FUVEST, vai ter trilha literária das obras, tem material de estudo, tem tanta coisa para você poder estudar para o vestibular e transformar o seu processo de estudo numa coisa um pouco mais leve, sabe? Eu tô aqui para isso, né? É esse o meu trabalho, como professora de literatura, ajudar você, aluno, vestibulando, a percorrer toda essa trajetória de uma forma mais leve. É isso que eu desejo. Então, tudo que tá aqui embaixo, eu faço para vocês. E esse projeto aqui do CLV, claro que é para todo mundo, né, gente? Porque boa literatura a gente não precisa ler apenas para o vestibular, a gente pode ler porque é gostoso demais, não é mesmo? E eu espero que vocês gostem desse livro. Eu já li ele inteirinho, aliás, ele tá todo riscadinho, mas eu vou reler este livro agora com vocês.
Então, vamos começar agora, capítulo 1. Tenho uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até os 5 anos. Então, olha que interessante, esta primeira frase do livro já nos remete a um narrador em primeira pessoa. Então, nós temos uma narradora, que é a própria Marta, falando sobre a vida dela. E quando ela fala assim, né, eu tenho uma ideia vaga da casa em que nasci e onde morei até os 5 anos, então isso nos mostra que ela não está narrando a história enquanto os fatos estão acontecendo. Ela está narrando a história já na fase adulta, então ela já é adulta, já é uma mulher madura, já é uma mulher capaz de refletir sobre a própria vida. E daí ela regressa e vai nos contar a sua história, as suas memórias, entende? Então, já uma mulher adulta, como é que ela vai lembrar com clareza o que aconteceu quando ela tinha 5 anos de idade? Não vai lembrar. É por isso que é uma ideia vaga. E aqui, então, se torna, o livro é muito verossímil, porque a gente vê que, de fato, isso é verdade. Ela vai lembrar apenas daquilo que foi mais marcante. É o que acontece com a gente, que quando a gente pensa na infância, a gente não lembra de tudo. A gente vai lembrar dos momentos mais marcantes, e é o que acontece com ela aqui. Então, a gente vai ver ao longo de todo o livro esta narradora fazendo, inclusive, algumas reflexões sobre algumas atitudes que ela teve, ou sobre atitudes das outras pessoas, tá? Porque é ela, já mais velha, pensando nas coisas que ela fez, não enquanto estavam acontecendo, mas depois. É o que a gente faz na nossa vida. De vez em quando a gente se arrepende de alguma coisa, ou a gente acha que, eu fiz de um jeito, poderia ter feito de outro jeito. E ela vai, então, apresentar pra gente essas reflexões. Continuando. Um ou outro canto ficou desenhado em meu espírito, quase tudo, porém, se perde num esboço confuso. Assim, as cenas, entre tantas coisas, tantos tipos e tantas palavras que se refletiram nas minhas pupilas de criança, ou que vibraram em meus ouvidos, que ficou? Bem pouco. Lembro-me, por exemplo, de um ângulo de quintal onde havia um banco tosco e um tanquinho redondo que servia de bebedouro às galinhas. Era ali que eu lavava as roupas das bonecas. Lembro-me também do papel da salinha de jantar cheio de chins e de quiosques, de um vão da janela onde se armava o presépio pelo Natal. Os quartos, os móveis, os criados, de tudo isso me recordo às vezes, mas numa fugacidade tal que não me fica a sensação da saudade, mas a da dúvida. Então, olha que interessante. Até agora, pelas descrições que ela foi nos apresentando sobre o quintal, as bonecas, os quartos, os móveis, os criados, então tudo isso que está sendo nos apresentado, a gente entende que essa menina, essa Marta, quando ela tinha 5 anos, ela morava numa casa muito confortável, numa casa grande, provavelmente ela tinha dinheiro, né? Vinha de uma família com dinheiro. Das cenas, lembra-me a da mudança. Então, a mudança, tá? Um homem zangado mandando pôr os nossos trastes na rua e minha mãe chorosa aconchegando-me a si, uma vez em que entrei numa alcova onde estava um homem morto, muito magro, lívido, estirado sobre a cama, com um hábito escuro de cordões brancos, as mãos entrelaçadas e o queixo amarrado com um lençol. Era o meu pai. Tive medo, minha mãe obrigou-me a beijá-lo, o frio e o cheiro do cadáver deram-me náuseas. Quis sair, ela prendeu-me nos seus braços nervosos, supus então que me quisesse fechar com o defunto no mesmo caixão que ali estava já escancarado e fugi em um arranco para o quintal. Então olha só as cenas que ela lembra. Ela lembra vagamente dos lugares da casa e consegue fazer para nós uma breve descrição, mas ela lembra de um momento muito importante que foi a morte do pai dela. Então ela lembra daquele corpo magro, frio, no caixão. Ela não queria se aproximar, uma menina de 5 anos, ela tinha medo, mas a mãe a obrigou a ir lá e dar um beijo no pai, e ela então fugiu e saiu correndo. E ao mesmo tempo, a gente consegue perceber que ela e a mãe estão sendo despejadas desta casa. Há uma mudança.
certo? Então esta família que era rica, porque naquela época a gente está falando, aliás, esqueci de comentar, a gente está falando lá da época do Machado de Assis, da época do realismo. Júlia Lopes de Almeida é uma escritora dessa fase, tá? Então a gente está falando lá do século XIX. Então a gente tem famílias que cada um desempenha um papel, e o pai é o provedor, né? E a mãe é a dona de casa, que cuida do marido, cuida dos filhos e tudo mais. E daí, com a ausência do pai agora, a mãe e a filha estão sendo despejadas e elas vão precisar mudar, tá? Nunca a luz me pareceu tão forte, nem o ar tão bom. Com as costas úmidas ao muro, os olhos secos de espanto, sufocando as palpitações do meu coração, como se a bulha dele batesse para chamar sobre mim a atenção da gente de casa, fiquei muda, sentindo por todo o corpo a frialdade daquele cadáver, com a sensação de que iriam buscar para me embrulharem na sua roupa de espectro larga, escura, cortada pelos trapos longos de 2 cordões brancos. Na morte, não era o pavor da cova negra o que me assustava mais, era a presença do Pai do céu, de que me falavam a todo instante, como uma punição para as minhas travessuras e um prêmio para virtudes que eu não conhecia e me pareciam de assombro. Então são aquelas crenças da infância. E ela, naquele momento, ela perde o pai, e até então ela ouvia falar sobre Deus, né? Esse Deus todo-poderoso, esse Pai do céu, e o poder que ele tinha de punir ou de dar graças, né, para alguém, de acordo com o que a pessoa fazia. Só que ela, como uma menina de 5 anos, às vezes ela não tinha uma malícia para saber se o que ela estava fazendo era digno de algum elogio ou se era digno de punição. Então esse Papai do céu, que era uma figura que deveria encantar a menina de um lado positivo, né? Na verdade, deixava ela assustada. Efetivamente, que ouvia eu desde cedo até a noite: menina, não faça isso que Deus castiga. Por isso eu tremia toda, pensando-me que me queriam levar com meu pai para a presença desse Deus tremendo, inflexível, tão alto, que não poderia curvar-se até as minhas faces lacrimosas para um beijo de perdão e de piedade. Eu achei interessante isso, porque a gente consegue refletir sobre o que a gente fala para as crianças, né? Porque às vezes a gente fala determinadas coisas para uma criança, achando que a criança vai entender aquilo que a gente está querendo dizer, mas na verdade a gente só coloca medo, né, pelas nossas falas. Então, e ela mostra aqui pra gente no livro como é que uma criança enxerga uma coisa dessa. Já o corpo do finado ia aos solavancos do carro rua fora quando minha mãe foi buscar-me. Vendo-a, gritei com força que me deixasse, e debatia-me entre os seus braços frágeis. Ela convenceu-me a custo de que me queria na vida para a consolação dos seus dias negros. Entrei em casa desconfiada. Então, o cadáver do pai foi embora, né? Foi ser enterrado, e a mãe então retorna e ela ainda tá com medo. A Marta, né, com medo. De morte de meu pai, eis a medonha sensação que me ficou, tá? Então foi essa sensação, é isso que ela consegue descrever. Não é muito aquilo que ela viu, mas é a sensação de medo que ficou da morte do pai. A meio, uma pergunta, a meio? Talvez, mas não me lembro. A convivência era pouca ou nenhuma, lembrando que ela tinha só 5 anos quando o pai morreu, tá? Então ela pergunta, amei, será que eu amei meu pai? Né? Talvez, mas não lembro, a convivência era pouca. Então aquela ideia do pai ausente, que tá sempre trabalhando, sempre fora de casa, né? Geralmente as crianças ficavam mais com a mãe. E daí, por conta da presença da mãe, há um certo vínculo e conexão com a mãe e uma distância da figura paterna. Ele passava a vida em viagens de trabalho, agenciando negócios. Eu, agarrada às saias de minha mãe e de uma velha mulata religiosíssima que toda se desmanchava em contar-me histórias de santos, milagres, tormentas, mistérios, obras divinas e enormes pecados que me faziam tremer. Então, ela tinha um vínculo muito maior com a mulata religiosíssima, que era uma empregada da casa,
né, que estava ali contando histórias para ela, de milagres, de tormentas e tal, do que o pai, porque o pai estava sempre em viagem, estava sempre longe, então ela ficava geralmente com essa empregada e com a mãe. Não posso acompanhar o movimento de transição da nossa vida desse tempo para o outro em que habitamos um cortiço de São Cristóvão. Antes de falar do cortiço, só um ponto importante é que esse livro ele foi publicado, se vocês procurarem a data de publicação do livro, acho que vai aparecer 1899, isto é, pós-abolição. No entanto, esse livro aqui ele foi publicado em folhetim antes de virar livro, e ele foi publicado exatamente em 1888, que foi o ano da abolição. Então, quando a gente pensa nesta mulher que tinha esses criados, fala da mulata religiosíssima, né, que toda se desmanchava em contar histórias de santos e tal, a gente não sabe se está falando de um empregado que recebe salário, e esses criados citados aqui também, ou se são escravizados, tá? Então, não fica claro isso pra gente nesse momento da obra. No entanto, vamos lá, continuando, a gente vai ter essa mãe e essa filha, que por conta da morte do pai, elas vão então parar num cortiço de São Cristóvão. A gente está num período do Brasil em que a gente vai ter esses cortiços, né, como se fossem favelas, vamos dizer assim, no meio das cidades, né, coexistindo ali com a vida urbana da cidade, tá? Então, e aliás, nesta época, a gente vai ter alguns livros sendo publicados, inclusive se passando dentro de cortiços. A gente tem inclusive um livro chamado O Cortiço aqui no Brasil, né? E o livro da Júlia Lopes de Almeida também vai retratar essa temática, porque a maior parte do livro aqui a gente vai acompanhar Marta e a mãe nesse cortiço, tá? Então, vamos lá. Então, elas precisaram, depois da morte do pai, elas foram despejadas daquela casa grande, perderam tudo que elas tinham e elas foram para o cortiço. Aí já minha mãe não tinha criados, nem mesmo a velhinha que nos acompanhava outrora e que partiu não sei para onde nem com quem. Lembro-me de que vivíamos nós duas sós, minha mãe engomando para fora desde manhã até a noite, resignada, arrancando suspiros do peito magro, mostrando continuamente as queimaduras das mãos e a aspereza da pele dos braços estragada pelo sabão. Então, aqui a gente vai ter o retrato da miséria. O que aconteceu com elas, né, dentro desse cortiço? Então, ela diz, como isso aconteceu, ela era muito novinha, e com certeza foi a mãe que resolveu tudo, ela não sabe o que aconteceu com os criados, onde eles foram parar, né? Simplesmente eles desapareceram da vida dela, né? E ela é uma menina muito novinha, com apenas 5 anos, acabou não questionando esse tipo de coisa, foram morar no cortiço, e ela lembra apenas de ver a mãe trabalhando. Então, a mãe passou, para poder ganhar um dinheirinho, a engomar para fora, né? As roupas antes elas tinham esse negócio de engomar, então a mãe passou a trabalhar muito para conseguir, né, lavar roupa. Então, ela lavava roupa, passava, engomava para entregar para suas freguesas mais ricas, tá? Então, a mãe passou a trabalhar para poder conseguir um dinheiro. Cresci vagarosamente, como se me não bastasse para o desenvolvimento o espaço estreito daquela alcova em que, de verão a inverno, minha mãe trabalhava, vestida com o pobre traje de viúva, já velho e russo, mal arranjado em seu corpo de tísica muito delgado. Então a mãe, depois da morte do pai, ela vestiu um traje de luto, né, que era normal ali para as viúvas, e é aquele traje que ela passou anos da vida dela trabalhando e trabalhando e trabalhando o tempo todo. Eu, às vezes, ia para a porta brincar com umas crianças da vizinhança, mas as meninas eram brutinhas e magoavam-me os pulsos, puxando com força por mim. Eu caía, chorava alto, minha mãe corria a socorrer-me e levava-me ao colo para dentro. Sentia-lhe a respiração ofegante, as mãos muito quentes e os beiços secos, queimados, que ela unia às minhas faces em beijinhos longos e sentidos. Vês? Dizia-me ela com voz enfraquecida e rouca. Arranhaste os joelhos. Deixa-me ver as mãozinhas. Estão esfoladas também.
e as molhava cuidadosamente, como se eu tivesse doença de perigo ou dolorosa, com todo mimo e desvelo. Então a Marta, criança, ela tentava brincar com a criançada ali da vizinhança de dentro do cortiço. Só que a Marta, antes de ir pro cortiço, era uma dondoquinha, né? Uma burguesinha. E quando ela então vai para o cortiço e ela se depara com aquela realidade, ela não se encaixa, porque as crianças que ali brincam, elas brincam com mais brutalidade, estão acostumadas a brincar umas com as outras. A Marta é uma filha única, não estava acostumada a brincar com outras crianças, né? Era toda cheia de mimos. E de repente ela vai para aquela realidade, então ela passa a sofrer. E a mãe, né, sempre com muito zelo com a filha, então cuida das feridas que ela faz, né, toda vez que ela volta sempre machucada, sempre chorando da rua. Então a mãe cuida das feridas da filha e acaba mimando um pouquinho a Marta, né? Voltava depois ao trabalho, arregaçava as mangas e dava-me uma bruxa de pano e uns retalhos para que eu me entretivesse a fazer-lhe vestidos. Vendo-me sossegada, punha-se a passar e repassar o ferro muito pesado ao longo da tábua assente, e de um lado no peitoril da janela e de outro nas costas de uma cadeira forte e rústica. Eu alinhava os corpos, uns aventais impossíveis, e acabava por adormecer. Quando abria os olhos, via-me cercada de coisas que não vira pouco antes ao meu lado. Uma manta a cobrir-me os joelhos, a cabeça sobre o travesseiro, e para que me não importunassem as moscas, um quadrado de Escócia transparente a tapar-me o rosto. Então, a mãe, né, para acalmar a filha depois de cuidar das feridas, dava ali alguma coisinha para ela fazer, pega uns tecidinhos e faz um vestidinho para boneca, e a Marta se entretinha até que ela dormia. E a mãe, então, pegava, levava para a cama, colocava o travesseiro na cabeça, a manta. Então, quando a Marta acordava, ela se via nesses cuidados. Isso é muito importante porque a Marta tá narrando isso aqui pra gente adulta. Então, isso significa que foi uma coisa que ficou marcada, esse cuidado da mãe com ela. O tanto que essa mãe zelou por ela, né? Mesmo ali, mesmo na pobreza, mesmo na miséria, ela continuou zelando pela saúde, né? Pelo cuidado, pela higiene, por tudo ali, pelo conforto da filha. Então, tudo que ela pôde dar, mesmo pobre, tudo que ela pôde dar para essa filha, ela deu, né? Todo o amor e todo o carinho. Então, é claro que dentro das possibilidades dela, tá? Os dias sucediam-se sem que se notasse a menor alteração em nossa vida. Levantava-me tarde, minha mãe deixava-me agasalhada no leito e ia trabalhar silenciosamente. Então, a Marta, mesmo criança, ela ficava sozinha para a mãe poder trabalhar. Então, a mãe saía para poder lavar roupa, para poder entregar ou pegar as peças com as clientes e deixava a Marta sozinha. No almoço, era café e pão. Café sem leite, muito fraco. O meu quinhão era sempre o maior. Fim do almoço, ia eu, como na véspera, para a porta, atraída pelos gritos alegres das crianças. E dali voltava chorosa, oprimida pela superioridade das outras, muito mais fortes do que eu. Então a gente tem um retrato aqui de fome também. Então, quer dizer, o quinhão, né, o almoço era sempre pouco. A mãe, e ela diz que a parte dela, né, o quinhão dela era sempre maior do que o da mãe. E a mãe era muito maior do que ela, né, fisicamente dizendo. Só que aquele negócio da mãe que tira da própria boca para dar para o filho. Então, esta mãe toda cuidadosa, ela dava mais para Marta comer, para que a Marta não passasse fome, e ela comia menos, né? E a Marta, então, toda criança, né, nem percebia. Ela adulta agora, ela percebe as coisas que a mãe fez por ela. E ela, então, vai, né, brincar com as crianças e daí volta chorando de novo e é sempre a mesma coisa, né? Chamavam-me lesma, as crianças chamavam a Marta de lesma, mole, palerma, e riam-se das minhas quedas, da minha magreza e da minha timidez. Eu, em começo, estranhava aquela moradia com tanta gente, tanto barulho, num corredor tão comprido e infecto, que o ar entrava contrafeito e a água das barrelas empoçava entre as pedras desiguais da calçada. Então aqui a gente tem uma breve descrição de como é o cortiço, da precariedade do cortiço. É muita gente dividindo o mesmo espaço,
né? Tem um corredor comprido, infecto, né? O ar ali é um ar pesado. A gente tem poças de água, né, ali no caminho. Então é um lugar que não tem assim muito asseio com a questão da higiene, por exemplo. E não é higiene das pessoas, não é? A questão não são as pessoas, a questão é a falta de estrutura mesmo, para às vezes um escoamento da água ou uma ventilação melhor, então falta estrutura para o lugar. Minha mãe não permitia que eu me desembaraçasse como as outras, tinha sempre os olhos em mim e eu o sentia às vezes como brasas a queimarem minha pele. Se me desviava um pouco, ela gritava logo, Marta, vem cá! E eu voltava submissa. No tempo das chuvas, a reclusão que me era imposta dava ainda um tom mais lúgubre à minha solitária infância. Fui sempre medrosa e dócil. Minha mãe levava-me poucas vezes consigo quando saía a entregar a roupa na casa dos fregueses. Deixava-me quase sempre com uma vizinha, uma ilhoa bruta que batia nos filhos e injuriava o marido. Então tinha uma vizinha, que é essa ilhoa bruta, vai aparecer bastante na história, tá? Então esta mulher, que é uma mulher muito bruta e tudo mais, ilhoa aqui vem no sentido que assim, ela era habitante de uma ilha, tá? Então era uma mulher nativa, né, de algum lugar, não especifica aqui o lugar, mas o que importa é a questão da brutalidade dessa mulher. Então ela tinha essa brutalidade, ela tinha vários filhos, tinha marido e às vezes ela cuidava da Marta para a mãe poder trabalhar. A Marta ficava sozinha, como eu já falei, mas às vezes quando o trabalho ia se estender por um tempo maior, a mãe acabava deixando a Marta com esta mulher bruta, né? Que batia nos filhos e injuriava o marido. Então era uma mulher que brigava com o marido, batia nos filhos, né? Brutona mesmo. Uma ocasião assisti a uma cena que não me saíra nunca da memória. E agora ela vai contar uma cena. Então quando ela para numa cena é porque é uma cena marcante, né? A Carolina, essa menina é importante para a história também, tá? Então já vou adiantando para vocês. A Carolina, filha mais velha da ilhoa, era compassiva e bondosa. Há flores nos pântanos e refletem-se muitas vezes na lama os raios das estrelas. Olha que frase, gente. Essa Carolina é como uma flor no pântano, né? Então, quer dizer, ela era uma moça criada dentro daquela brutalidade, filha mais velha daquela mulher bruta, mas era como uma flor delicada, bondosa, né? Eu gostava dela, que era como que uma asa a proteger-me das maldades dos irmãos mais novos. Nesse dia, ela notou que eu tinha fome. É que já haviam se passado 4 horas desde o meu pobre almoço de café fraco e pão seco. Eu tinha apenas 7 anos e nessa idade o apetite não dorme. Pois bem, a Carolina, condoída, deu-me um bocado de carne com farinha, dizendo-me ao mesmo tempo umas coisas consoladoras e meigas. Eu devorava verdadeiramente aquele acepipe raro quando a ilhoa chegou. Então a Carolina estava cuidando, né, da menina, porque ela era mais velha, ela era a filha mais velha da ilhoa, então já tinha uma certa idade, ajudava a mãe nos afazeres de casa e tudo mais, e ela acabou cuidando a Carolina, acabou naquele dia cuidando da Marta por já mais de 4 horas, né? Então a Marta almoçou e 4 horas depois ela estava ali na casa da Carolina e estava com o estômago roncando, estava com fome. E a Carolina percebeu. O que a Carolina fez? Pegou da própria casa dela, né? Um pedaço de carne com farinha e deu para Marta comer. E a gente observa que a comida que a Marta e a mãe comiam era pão seco com leite, né? Então assim, não tinha variedade, não tinha sustância. E quando essa Carolina pega um pedaço de carne e dá para Marta, a Marta devora, ela tava morrendo de fome, além disso uma comida diferente, né? Só que daí a mãe chega, a ilhoa bruta chega, né? Vendo-me, perguntou admirada, quem te deu isso? Eu tinha a boca cheia e não pude responder logo. A Carolina disse sem titubear, com toda a sua acostumada serenidade, que tinha sido ela. A mãe enfureceu-se e, fechando apertadamente as mãos, deu-lhe com toda a rigeza dos seus pulsos de ferro uma meia dúzia de socos que a deitaram por terra. A Carolina afirmava que o quinhão que me dera era o seu, só o seu, que ela não tinha vontade de jantar.
Não importa, continuava a enraivecida mulher, bato-te para que saibas que não se mexe na comida sem minha licença. Desatei a chorar e foi assim que minha mãe me encontrou. Então, olha só, que pensa que essa menina novinha, que na época ela já tá com 7 anos, né? Então, quer dizer, já 2 anos já dentro daquele cortiço, e ela, por conta da bondade da Carolina, vê a mãe esmurrando, fecha a mão e dá murros na Carolina até a Carolina ficar estatelada no chão, só porque a Carolina deu uma parte da comida. Tudo bem que tá todo mundo num cortiço, todo mundo passa fome, né? Mas a Carolina fala pra mãe, mas eu dei a minha parte, eu não vou jantar. Eu fico sem jantar e eu dei a minha parte pra ela. Mas mesmo assim a mãe bate nela e deixa a Carolina estatelada no chão. E a Marta, não acostumada com aquela brutalidade, começa a chorar e daí a mãe dela chega. Chegando em casa, contei-lhe tudo. Ela fez-se pálida, teve um ataque de tosse prolongado e violento. Depois, ainda anelante de cansaço, procurou aquietar-me, prometendo que não me deixaria mais e iria entregar a roupa aos fregueses em minha companhia. Assim foi. Na primeira semana, saí também. O dia era quente e luminoso. Eu sentia o calor das pedras da calçada e das paredes das casas onde ia roçando as mãos. Então, depois dessa cena, a mãe da Marta falou, não vou deixar você nunca mais com essa mulher, né? Agora, quando eu for trabalhar, você vai comigo. E daí foi. Agora a Marta vai começar a ir junto com a mãe para o trabalho. Em mais de meio do caminho, minha mãe parou de repente ao ver uma senhora muito elegante que me aproximava e puxou-me para dentro de um corredor, dizendo quase maquinalmente, deixa passar, não quero que me veja assim. Ali estivemos alguns minutos, até que tornamos a sair para a rua. A tal senhora sumira-se em uma esquina. Quem é? Perguntei eu atônita. Quem é aquela senhora tão bonita? Era uma amiga minha, respondeu apertando-me brandamente a mão. A minha pobre mãe. Mas então, por que não lhe falou? Minha mãe sorriu, desceu para mim seu olhar doce e úmido e suspirou sem me dizer mais nada. A resposta tive-a anos depois do tempo, da idade, do destino e dos desenganos. Por que não reconheceria uma senhora rica, elegante e feliz como antiga amiga, uma mulher decaída, andrajosa, quase e miserável? Havia entre as duas uma barreira que a minha pequena altura não me permitia dominar. Fui pensando nisso até a casa da freguesa. Gente, esse livro é triste. Mas se preparem. Se preparem aí, tá? Então vamos pensar o seguinte, a mãe, para proteger a filha, vai passar a levá-la então para a casa dos fregueses. Só que daí na rua acontecem coisas também, né? E aqui nesse momento ela lembra de um fato delas estarem passando na rua e a mãe de repente fala, se esconde, se esconde, se esconde. E entram no lugar e ficam escondidinhas. E a Marta fala para a mãe, mas por que a gente tem que se esconder? Daí a mãe fala, é que ela era uma amiga minha, da época em que eram ricas, entende? E aquela mulher toda elegante, é claro que existia uma barreira social nesse momento, né, que separava as duas. Então, esta mulher toda elegante, toda rica, poderia sim reconhecer a mãe da Marta, mas não haveria mais como uma amiga, não haveria mais como uma igual. E a Marta diz aqui, é muito interessante, porque ela é ela mais velha nos contando os acontecimentos, né? Quando ela fala assim, a resposta tive-a anos depois do tempo, da idade, do desatino e do desenganos, né? Então, quer dizer, anos depois, ela madura, ela consegue agora olhar para esta cena que aconteceu quando ela era novinha, e na época ela não entendeu a gravidade do negócio, só que a adulta ela consegue enxergar o que a mãe dela quis dizer com aquilo, por que a mãe dela quis se esconder, a vergonha, né, e tudo mais, sabe? Então, assim, e esta Marta, então, passando por essas coisas na rua, e agora elas vão para casa da freguesa, vamos acompanhar isso aqui também. Entramos em uma sala de jantar quadrada, com janelas e portas para um terraço de mosaico branco e preto em xadrez. A dona da casa cortava uns moldes sobre a mesa, coberta do oleado escuro com ramagens cinzentas e vermelhas.
Em um canto, a filha mais velha cosia à máquina um vestido de linho cor-de-rosa claro, guarnecido de rendas. No varão de uma janela, ao lado da moringueira envernizada, uma menina da minha idade vestia em uma boneca de cara de louça e corpo de pelica um traje de peludo bronzeado, prendendo-lhe os cabelos muito louros um laço da mesma cor. Então vamos lá. Tem a dona da casa aqui, né? Então a mãe da Marta leva a roupa para essa mulher, para essa dona da casa, que tá ali com os moldes de roupa na mesa, tal. Esta dona da casa tem duas filhas. Tem a mais velha, que está cosendo, né, um vestido, costurando um vestido, né? E tem a menina mais nova que está brincando com uma boneca de cara de louça e corpo de pelica, né, que tá vestindo uma roupinha toda bonitinha. Então, isso significa que elas estão indo entregar ali, ou entregar ou pegar, não sei ainda, né, mas um pacote de roupa, porque a mãe da Marta não trabalhava com lavar e passar e engomar. E a gente tem aqui a casa de uma mulher que trabalha com isso, né, que fabrica as roupas para as damas da sociedade, né. Então, a mãe da Marta faz esse trabalho da lavagem e do engomar, enquanto ela e a filha mais velha trabalham para costurar esses vestidos belíssimos e luxuosos para as mulheres burguesas e ricas da sociedade. Então a gente vai tendo planos, né? A gente vai tendo uma hierarquia dentro da sociedade. As mulheres burguesas que encomendam os vestidos. Daí a gente tem a costureira e daí a gente tem a mãe da Marta, né? Que mora num cortiço, que passa fome, que é a que lava as roupas, né? E a Marta, uma criança, olha que a outra criança da idade dela, né, uma menina de minha idade, estava brincando com uma boneca belíssima, uma boneca que ela não tinha. Vamos continuar. Vendo-me, sentou-se em um banco baixo e pôs-se a tirar de um cofre de tartaruga fatos de seda, de cetim e de cachemira para a sua querida boneca. Então a boneca da menina tinha um baú cheio de tecidos e de roupinhas, né, que a própria Marta não tinha. Chamou-me, fez-me sentar ao seu lado, mais por vaidade do que por outra coisa, e desenrolou à minha vista o grande enxoval da Madame Rosa. A Madame Rosa é o nome da boneca, tá? Ria-se muito das minhas exclamações e movia a Mademoiselle em uns trejeitos graciosos, dizendo palavras amáveis e pretensiosas. Então, olha a reflexão da Marta fazendo, que a menina chamou ela para junto do baú, da boneca, muito mais por vaidade do que por outra coisa. Quer dizer, para mostrar, olha o que eu tenho que você não tem, eu tenho, você não tem. Entendeu? Criança. Criança sendo criança, né? E a Marta tão desejosa daquilo, olhando e admirando tudo aquilo, né? Depois, enfastiada de brincar, falou-me da mestra, das amigas, de uma festa de Natal a que assistira, de caixas de amêndoas forradas de seda, de bombons, de joias, de passeios. Levou-me à sala, mostrou-me o álbum, os quadros, as jardineiras, sentou-se ao piano e tocou uma lição do método, todo o cuidado de virar para cima a pedra do anel que, por largo, descaía. Conduziu-me depois para defronte do espelho, um grande espelho que vinha do teto ao chão, tomando uma parede toda. Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade. Então a menina depois, de uma forma despretensiosa ou nem tanto, pega a Marta e leva a Marta para frente de um espelho grande. A mãe dela costurava, atendia a moça, então tinha um espelho grande lá, né? Para as pessoas olharem as suas roupas. E esta menina, que é a filha ali da costureira e tudo mais, é claro que ela estava bem vestida. E a Marta, que morava num cortiço. E quando as duas se olham no espelho, o que a Marta enxerga? Né? Ela vai enxergar a pobreza dela comparada à riqueza. Nem era assim rica, mas entende? A riqueza, né, se comparada a ela, a riqueza da outra menina. E ela se sente um nada, tá?
Como me achei triste e feia ao lado daquela menina da minha idade. Ela, muito alva, corada, olhos rasgados e brilhantes de alegria e de orgulho, o vestido claro, curto, bibi branco, bordado, meias pretas esticadas por cima dos joelhos. Eu, pálida, o cabelo muito liso, feito uma trança apertada, as pernas magras, as meias de algodão engelhadas, o vestido de lã cor de avena, muito comprido e esgarçado, os sapatos de duraquê rotos. Ela me compreendeu e demorou-se maldosamente a confrontar-me com altivez. Eu me sentia humilhada e com vontade de chorar. Então é como, sabe, a menina entendendo que a outra é inferior, vamos ali no espelho para a gente se olhar. Então tem a vaidade da outra menina em comparação com a humilhação, certo? Então eu vou me sentir melhor humilhando o outro. Isso é muito social e muito atual, né? Hoje em dia, ainda nas relações humanas, uma pessoa muitas vezes ela se engrandece ao diminuir o outro, e é o que a gente vê acontecendo. Olha como isso aqui é profundo, gente. Júlia Lopes de Almeida, maravilhosa, né? E a gente tem então esta menina que se sente humilhada, com vontade de chorar, porque entende a sua pequenez. Então, olha só, a mãe, para proteger a filha, tira a menina do cortiço. Por quê? Porque lá dentro do cortiço, ela presenciou um ato de agressão, e daí a mãe, para proteger a Marta, tira ela de lá. Mas, fora, ela também sofre outras agressões, são agressões diferentes, mas também sofrem agressões por conta da sua condição. Olha, gente, como é triste isso. Continuando. Em casa da ilhoa ou em casa da freguesa, caía sobre mim, com todo o peso, o horror da minha incompreendida situação. Voltamos para dentro, o rol estava conferido, chamavam por nós. Lucinda, disse então a dona da casa para a filha mais nova, esta menina então, que fez tudo isso com a Marta, o nome dela é Lucinda, certo? Vai buscar teu vestido encarnado para o dares a esta menina. É novo ainda, continuava ela voltando-se para minha mãe, mas não vai bem a Lucindinha e o pai não gosta da cor. Veio o vestido, enfiaram-no por cima do outro para que eu experimentar em mim. Parece um macaquinho, exclamava Lucinda, desferindo umas risadas agudas a olhar para mim. Gente, que ranço dessa Lucinda. Então a mãe fala, Lucinda, vai pegar aquele vestido lá, sabe aquele vestido que é novo ainda? A gente dá para a coitada da Marta, entende? A questão da doação, né? A questão da... sabe? E daí a gente doa pra Marta esse vestido, que ele é novo ainda, mas o seu pai não gosta muito da cor, não ficou muito bem em você, pega o vestido lá. E daí eles, né, levam o vestido, enfiam o vestido da menina por cima do outro vestido, e a Lucinda ainda fala, parece um macaquinho, na hora que vê o vestido na Marta. E começa a dar risada, de novo mais uma humilhação, de novo mais uma agressão, aquilo que eu falei pra vocês, a mãe toda cuidadosa tira a menina de dentro do cortiço e leva a menina pra passear com ela, mas a menina continua sofrendo agressões, são agressões de outro tipo, mas são agressões, tá? Eu corava e tinha ímpetos de o arrancar do corpo. Viravam-me de costas, de frente e de lado, faziam-me levantar os braços, abaixá-los e dobrá-los. Prestei-me como um autômato, indignada, sem saber porquê, revoltada, mas submissa e trêmula. Quer dizer, ela sente, ela não percebe muito, assim, logicamente o que está acontecendo e a humilhação pela qual ela está passando, mas ela tem a sensação, ela sente que ela está sendo humilhada naquele momento, né? Quando minha mãe agradeceu a esmola, senti parar-me o coração. Por que não teria eu igual direito a possuir tudo como Lucinda, sem pedir ou aceitar esmolas? E por que me fazia tão mal essa palavra a mim, que nada conhecia do mundo?
Não bastariam as humilhações da véspera em casa da Carolina e a desse dia em frente ao espelho para me fazer compreendida do sobejo? Olha só, gente. Daí a mãe ainda precisa, sabe aquela coisa? O vestido não ficou bem nela, ela não gostou, ela estava se sentindo humilhada, mas precisa agradecer a esmola. Precisa sentir gratidão, mesmo porque você é pobre, miserável, né? Então você tem que ter gratidão por qualquer coisa que te dão, mesmo que aquilo não ficou bem em você, mesmo que, sabe assim, é como se, por que ela sente raiva, né? Por que vem essa sensação? Porque ela queria poder negar aquilo e falar, não quero, não gostei, mas ela não pode negar por conta da sua condição social, né? Ela precisa aceitar e ainda por cima agradecer. Ela é uma menina, é só uma menina. E aquilo vai trazendo a realidade, sabe? A realidade da condição dela, aquilo vai caindo nela e ela vai se deparando com a realidade crua da vida em sociedade. O que é a miséria, né? Em relação à sociedade. Quando eu ia a sair, a irmã mais velha de Lucinda apagou-me com um beijo a tristeza que eu sentia na consciência. Aquele beijo nunca mais me esquece. Foi nivelador, foi santo. Então, depois de tanta humilhação, a irmã mais velha, que estava ali cosendo, costurando, certo? Né? Porque a Lucinda era a irmã mais nova. A menina levanta ali da máquina de costura e dá um beijinho. Quer dizer, dá um afago, dá um carinho, depois de tanta humilhação. E a Marta sente assim como se aquele beijo, né, aquele carinho, aquele pedacinho de carinho tenha aquecido o coração dela, né, ajudou a Marta a se recuperar de toda aquela humilhação. As crianças pensam e as impressões que sentem são as mais duráveis e profundas muitas vezes. Tenho passado por grandes tempestades e nenhuma me deixou mais vestígios do que a que me abalou minha meninice, não sendo todavia essa a maior. Tornei a ir na semana seguinte à casa da freguesa. A Lucinda não estava, fora para o colégio. A mãe tinha separado umas roupas já curtas e apertadas para a filha e deu-as para mim. Dessa vez custou-me menos receber a caridade. O primeiro passo é sempre o mais difícil em uma vereda desconhecida. Habitua-se a gente a tudo, até ao perigo, até a humilhação. Gente, que forte que é isso. Essa mulher é uma diva, Júlia Lopes de Almeida. Diva. Então, ela continua acompanhando a mãe e ela voltou na casa dessa menina, mas na segunda vez que ela voltou na casa da tal da Lucinda, ranço dessa menina, ela estava na escola, mas a mãe tinha separado uma trouxinha de roupa para a menina levar como a esmola, né, como a doação. E dessa vez, segundo ela aceitou com mais facilidade, porque a primeira vez dói. A primeira facada dói mais do que a segunda. Gente, olha, o primeiro passo é sempre mais difícil em uma vereda desconhecida. Habitua-se a gente a tudo, até o perigo, até a humilhação. E daí ela se acostuma com a humilhação porque ela precisa se acostumar à humilhação. É a sobrevivência, né? Perguntaram-me se eu já sabia ler. Minha mãe respondeu que não. Mas porque a não mete na escola, ela já tem idade de aprender. É que eu não podia mandar minha filha tão pobrezinha para a escola. Agora que tem esta roupa, sim, posso trazê-la asseadinha e levá-la lá. Faz bem, disseram, ameigando-me as bondosas senhoras. Voltei nesse dia mais alegre para a nossa tristonha alcova da estalagem de São Cristóvão. Passei a tarde toda à porta com as crianças da vizinhança, a Carolina, o Maneco e a Rita. Gravem esses 3 nomes porque essas crianças vão aparecer bastante, tá? Que são os vizinhos ali do cortiço. O Maneco tinha 8 anos, era magro, orelhudo e pálido, cheirava sempre a cachaça. Gente, 8 anos! Cheirava sempre a cachaça e vivia fumando as pontas dos cigarros encontradas no chão. Era ele quem mais me afligia e, entretanto, quem mais me procurava. Quando se ria, mostrava as gengivas arroxeadas
como se tivessem cozidas pelo álcool e os dentes grandes, desiguais, ainda muito novos. Era alto para a idade, mas magríssimo, com o peito fundo e os braços e as pernas moles. Então, olha a questão, né, da convivência ali com as pessoas, o maneco, um menino de 8 anos, praticamente a idade dela, já bebendo, né, alcoólatra, fumando e tudo mais, né? A irmã mais nova tinha 5 anos, mas podia comigo ao colo. A Rita, já dona de um vasto vocabulário de insultos, de resto bonita, morena e engraçada. Então a Rita era brutona, né, com vocabulário de insultos, mas era bonita, sensual, engraçada, né? A esse rancho juntava-se às vezes um mulatinho, Lucas, mais moço do que eu, muito sujo e que passava a vida a mentir. Nesse dia entrei para a roda com um ar altaneiro, falei de coisas suntuosas, presentes, doces, vestidos, gozando do olhar de inveja e de admiração dos outros. Só a Carolina parecia não me ouvir. Lavava os esfregões das panelas, com o corpo em C e os braços enterrados na água mal cheirosa da tina. Então a Carolina, né, que é aquela que apanhou outro dia, estava ali trabalhando enquanto eles, os mais novos, conversavam. E agora, como a Marta estava saindo mais na rua e frequentando lugares diferentes do cortiço, ela voltava e ela tinha histórias para contar. Histórias sobre vestidos, sobre coisas mais suntuosas, luxuosas. E as outras crianças sentiam inveja dela, né? Por conta disso. E fica aqui uma sementinha da escola, tá? Será que a Marta vai para a escola? Será que a mãe vai conseguir colocar a Marta na escola? A gente vai descobrir isso no próximo capítulo, tá? Gente, o que vocês acharam do primeiro capítulo? Gostaram? Deixa uma curtida aqui, primeira coisa, deixa uma curtida, compartilha com os amigos, porque essa história é simplesmente maravilhosa. Olha, se vocês não leram Júlia Lopes de Almeida, eu já li outros livros dela, já li A Falência, que tá aqui, já li A Intrusa, que tá aqui. E olha, ela é simplesmente maravilhosa, tá? E o terceiro livro que eu li dela foi Memórias de Marta. Vale a pena conhecer. Eu acho que vocês vão amar. É uma história comovente, é uma história de dificuldades, tá? De se deparar com a realidade. E é isso. Pode ser que você chore no meio do caminho. Pode ser que você chore no meio do caminho. Mas é isso, eu espero que vocês gostem dessa nova jornada que a gente vai passar aqui juntinhos com esse livro, tá? E deixa a sua curtida, porque é muito importante que você deixe a sua curtida. Deixa um comentário que eu quero saber se você gostou desse primeiro capítulo e se você está com boas expectativas para o capítulo número 2, que vai sair na próxima segunda-feira, às 14 horas, ok? Beijos, tchau, tchau e até o próximo CLV.